Irritação, recado e panos quentes, os bastidores do desabafo de Gabigol. Rodrigo Matos e Alexandre Araújo contaram no de primeira os bastidores do desabafo de Gabigol, que confrontou o repórter da Globo Eric Faria na saída de campo após a classificação do Flamengo contra o Fluminense na Copa do Brasil. O que aconteceu? Segundo Rodrigo Matos, Gabigol ficou irritado com as notícias de um racha entre ele e David Luiz no elenco do Flamengo. O camisa 10, inclusive, abraçou o zagueiro em um dos gols contra o Fluminense. Gabigol usou a entrevista para distribuir recados e atacou diretamente o repórter Eric Faria que o entrevistava. Falaram merda, desculpe o palavreado, e você também falou, disse Gabigol ao jornalista. O discurso do capitão refletiu uma insatisfação dos jogadores em geral, apurou o colunista do UOL. O desabafo de Gabigol também teve como objetivo colocar panos quentes nas notícias de divisão no elenco. O entendimento é que ele quis matar o assunto. O discurso de Gabigol foi ratificado por Everton Ribeiro, outro capitão do time, e o jovem Vitor Hugo na zona mista após a partida, de acordo com Alexandre Araújo. Everton Ribeiro reconheceu diferenças no elenco, mas tratou o fato com naturalidade. Segundo ele, esse tipo de assunto sempre surge em semanas decisivas para gerar instabilidade no Flamengo. O que disse Rodrigo Matos? Teve várias matérias de colegas publicando que há problema de relacionamento no elenco do Flamengo, um possível conflito do David Luiz com o Gabigol. Isso durante a semana causou irritação no Flamengo, especialmente no Gabigol, porque ele é retratado de uma forma negativa, como se ele estivesse causando problemas internamente. A manifestação tem esse contexto, Rodrigo Matos. Aconteceu só porque ganhou. Isso é curioso, que Gabigol está acostumado a dar entrevista quando o time perde, mas dessa vez ele falou ganhando, ele queria dar um recado, fazia questão de dar um recado. Quem conhece o Gabigol, as frases parecem pensadas anteriormente, frases elaboradas, fez menção ao Big Brother, falou do pão quentinho. Então ele estava irritado, e não só ele, o grupo também estava irritado. O discurso dele refletiu o que os outros jogadores pensavam com as notícias e todos os indícios são de que ele pensou no que ia falar, até porque é um discurso bem elaborado, tem toda uma lógica, boas expressões, trouxe informação. Tem esses aspectos, ele estava irritado, refletiu o que o grupo pensava e o indício é que ele pensou no que ia falar antes, pensando no discurso. E há uma sensação de que isso mataria o assunto. Teve um abraço dele com o David Luiz no momento do gol. Rodrigo Matos. Essa coisa de ambiente é meio óbvio que nem todo mundo é melhor amigo, e não é só no Flamengo. Em 2019, tinha briga para caramba no vestiário, teve várias brigas do Jorge Jesus no vestiário, é que depois ganha e ninguém fica sabendo. Grupos vencedores e perdedores têm problemas, empresas têm problemas eventualmente, e o exemplo que me deram é esse, que em 2019 teve muitas discussões e o time ganhou. A reação acaba sendo porque a notícia incomodou. Ele só deu essa entrevista, tendo ganho, porque ele queria falar essas coisas. Teria dito a mesma coisa se tivesse perdido, essa é a sensação das conversas que eu tive. Rodrigo Matos. O que disse Alexandre Araújo? Na zona mista, foi o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro que falaram. O Vitor Hugo fala algo que vem mais de fora para dentro, e o Everton diz que essas notícias saem sempre em semanas decisivas. Correspondia ao que o Gabigol tinha falado, foi nessa linha do Gabigol do nós contra eles. Na zona mista, era um clima mais leve, afinal de contas tinha vencido um adversário que vinha engasgado, e a vitória foi um gatilho para que os jogadores pudessem dar uma resposta publicamente. O Gabigol, no campo, e depois do evento.